Oi, bom dia. Eu postei lá no story do Instagram, aqui nos stories, o versículo da Bíblia que se encontra em Josué 1:9, que diz: Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, né? Mas além da força, o Senhor pede a Josué que ele seja corajoso, né? A palavra coragem significa firmeza de espírito para poder enfrentar as situações que sobrevirão sobre a nossa vida, até emocionalmente também. As coisas que vêm normalmente difíceis sobre a nossa vida. Deus, ele sempre nos dará um propósito para ser cumprido. E a primeira razão para sermos fortes e corajosos é essa. Qual foi o propósito que o Senhor deu em sua vida? Qual foi o propósito que o Senhor colocou em sua vida? Eu não estou falando do seu nascimento, né? Não. Eu estou falando do propósito como o Senhor deu um propósito. O Senhor, ele dá um propósito, e a primeira razão para sermos fortes e corajosos, o propósito de Josué era levar o povo para herdar a terra. E você sabe qual é o seu, né? Eu, particularmente, vejo pessoas falar e a gente sabe, a gente sente quando o Senhor fala ao nosso coração. Não, eu estou falando não na missão dada por Deus, não na nossa, né? Não no nosso propósito, na verdade. Não no nosso propósito, mas no propósito e na missão dada por Deus para a nossa vida. Como assim? Noé, o Senhor lançou um propósito para Noé construir uma arca. As pessoas que estavam à sua volta não entendiam o propósito de Deus na vida de Noé para aquela construção daquela arca. Talvez até Noé também não entendesse, né? Como eu e você, muitas vezes não entendemos o propósito de Deus na nossa vida e às vezes até não aceitamos, né? E não compreendemos a vontade permissiva do Senhor sobre a nossa vida. E também Davi, ele não hesitou em cumprir a tarefa dada por Deus. Davi, ele foi enviado pelo seu pai para levar uma marmita simplesmente para os seus irmãos na guerra. Mas o Senhor já tinha ungido como rei de Israel. E assim é na minha e na sua vida. O propósito determinado por Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida vai acontecer. Em meio à guerra, em meio às aflições, em meio à dificuldade. Agora o Senhor, ele diz: ei, seja forte, seja corajoso, não tema, nem se espante diante dessa grande multidão. Quem nunca ouviu essa palavra? Então o Senhor, ele pede para que nós sejamos fortes espiritualmente, né? Porque as dificuldades virão e a gente tem visto, eu particularmente, vejo muitas pessoas que espiritualmente já está sem força, sem coragem, desanimado, tentando desistir, simplesmente chega na igreja como fosse um robô automático, chega lá e sai, parece que está morto, né? E não foi para esse propósito que o Senhor nos chamou. O Senhor determinou um propósito para cada vida. Para mim e para a sua vida, o Senhor determinou um propósito sobre ela. E só por Ele ter colocado esse propósito na nossa vida, nós enfrentaremos muitas dificuldades, muitas situações difíceis, em momentos difíceis de nossas vidas, né? Então, se o Senhor, ele tem um propósito na sua vida, ele vai ser bem diferente do seu propósito, da sua vontade, dos seus desejos. Por isso que a Bíblia, ela relata e ela tem muitas coisas a nos ensinar a partir do momento que eu e você abrimos o nosso coração para receber. Então, nessa manhã eu quero dizer a você: não desista, não seja fraco, não demonstre fraqueza ao seu irmão, seja forte, seja corajoso, não temas. O Senhor te escolheu, te santificou e Ele escolheu você para uma grande obra, mesmo que eu e você não venha entender hoje a vontade e os planos de Deus na nossa vida, venhamos somente descansar. Eu vou contar um dos planos do Senhor sobre a minha vida.
E eu muitas vezes pensei em desistir, mas o Senhor, Ele me deu força para poder continuar. E nessa manhã eu estou passando isso para você e eu vou contar. E eu fui fraca, muitas vezes não tive coragem de enfrentar dificuldades em minha vida, mas o Senhor, Ele me deu força para que eu pudesse vencer. Quantas vezes eu não olhei para a dificuldade da loja e não pensei em parar? Quantas vezes eu não disse assim, Senhor, por que o Senhor usou dizendo para alguém que o Senhor iria me abençoar? Para quem convive comigo, quem me conhece mais próximo, sabe que eu nunca tive medo de trabalhar, nunca tive medo de viver a vida. Eu já cuidei de filhos, de pessoas. Eu não ganhava muito dinheiro, mas eu valorizava aquilo que eu fazia. E sempre pedia ao Senhor que eu não tivesse vergonha de nada que eu viesse fazer, né? Trabalhei em casa de famílias aqui onde eu moro, né? Eu trabalhei em uma casa na Ponta Verde. Sabemos que muitas vezes não somos tratados bem, não somos tratados como gente, mas eu nunca tive vergonha de dizer que trabalhei. E quando eu comecei com a loja, bem no comecinho você vai ouvir lá o vídeo eu dizendo que eu tinha uma mala e essa mala eu saía vendendo porta a porta. Muitas vezes eu recebi muito prejuízo, vendi fechado, falei, tentei de novo e muitas vezes dava errado e eu nunca desisti. E o Senhor usou alguém e Ele disse, abra as portas, porque eu vou ampliar as tendas. Naquele momento me bateu uma vontade de chorar. Eu tinha recebido um convite para pregar. E esse pastor tinha vindo de São Paulo. Eu não me lembro mais o nome dele. E ele começou a entregar, né? Eu dividi o momento da pregação junto com ele. Ele disse, irmã, fique de pé. O Senhor está dizendo que abra as portas, porque eu vou ampliar o negócio. E foi quando eu abri mais uma vez ali no Rosane. E foi muitas dificuldades, muitas vontades de parar, muitos empréstimos e muita coisa dizendo assim, por que continuar, Jesus? Porque o Senhor disse que ia me abençoar e o Senhor descanse. Seja forte, dificuldades virão, dificuldades chegarão na sua vida para que você venha pensar em desistir, para que você venha pensar em desanimar. E ele disse, o Senhor irá ampliar as tendas. E hoje eu olho para onde eu estou, o ponto que eu estou, as mercadorias que eu tenho, que eu não tinha estoque. Sempre tinha peça única, só trabalhava com peça única. E hoje eu olho para tudo isso aqui e eu digo, não, eu não sou merecedora, eu não confiei nas promessas do Senhor. Mas o Senhor disse para mim que eu fosse forte. Muitas vezes o meu espírito estava abalado, eu estava desanimada, achava que não ia dar certo. E hoje eu estou aqui, grata ao Senhor pelo propósito que Ele tem em minha vida e Ele tem na sua vida também. Então, assim, não desista, não pare, não pense em dizer assim, eu não vou conseguir. Ah, Jesus, eu estou sem força, eu não tenho ânimo. Pense assim, minha vida já foi tão mais difícil. Olha o que você tem à sua volta. Olha o que o Senhor proporcionou de bom na sua vida. O que Ele entregou em suas mãos. Então, seja forte. Vá até o fim. Ah, mas eu trabalho vendendo uma bijuteria, um perfume, eu vendo roupa. E tem dias que eu não vendo e eu tenho boletos para pagar. Confie. Tenha fé. Diga, Senhor, fique comigo em todo o tempo. E você verá que o propósito de Deus na sua vida é para que você venha ser forte. Pergunte ao Senhor qual é o propósito dele na sua vida. Hoje
Eu sei qual foi o propósito determinado por Deus na minha vida. Foi para cuidar de pessoas, foi para falar de Jesus, para dizer que o Senhor é grande e não desanimar em meio às dificuldades. Então seja firme, seja forte, corajoso, não desista. E mesmo que não dê certo hoje, o amanhã só pertence ao Senhor. E veja tudo aquilo que Ele vai proporcionar sobre a sua vida. Amém? Eu vou ficar até aqui. Eu digo a você, nessa manhã que eu estou gravando esse vídeo, é 10h30. Eu espero que você não venha desanimar. Que em meio a essa crise financeira, em meio a toda essa dificuldade, coloque o Senhor no centro da sua vida e você verá tudo quanto Ele fará na sua vida. Amém? Fique com Deus.